Destaque internacional, mais uma aqui no Jornal da Manhã com o Fabrício Naits, que em viagem pelo Oriente Médio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, confirmou que o grupo terrorista Hamas pediu mudanças no acordo de cessar-fogo com Israel, que foi proposto pelos Estados Unidos. E agora, como é que fica a situação? Vai haver acordo, um novo acordo em cima do acordo ou não, Naitsky? Lívia, se a gente conseguisse saber isso com certeza, a gente estaria milionário, né? Não há dúvida sobre isso. Tem uma guerra de versões acontecendo nesse momento. Bom dia para você, todos que acompanham o Jornal da Manhã novamente. A guerra de versões é a seguinte: o Hamas diz que as mudanças propostas nesse cessar-fogo não são significativas, mas que, em linhas gerais, eles aceitam a proposta feita pelos americanos que passou no Conselho de Segurança da ONU nesta semana. O secretário de Estado, Antony Blinken, diz o seguinte: são muitas mudanças propostas e algumas delas são completamente impraticáveis, mas que os mediadores dessa proposta de cessar-fogo estão trabalhando ali para aparar algumas arestas para conseguir um acordo que agrade todo mundo, sem mudar a base do que foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU. E diz também o seguinte, que Israel aceita o acordo que foi proposto. O governo de Israel ainda não se manifestou oficialmente e a gente lembra que anteriormente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já havia declarado o seguinte, que a guerra só acaba quando o Hamas for completamente eliminado da faixa de Gaza. Então vamos agora às mudanças propostas pelo Hamas. Que mudanças são essas? Primeiro, o Hamas elaborou uma lista com 100 prisioneiros que estão em prisões, 100 prisioneiros palestinos em prisões israelenses com sentenças consideradas de longa duração para serem liberados. Israel já anunciou que só vai aceitar liberar prisioneiros com sentenças abaixo de 15 anos ou com menos de 15 anos a cumprir ainda nas prisões israelenses. Acima disso, eles não querem liberar. Além disso, o que o Hamas pede? Primeiro, a reconstrução de Gaza num cenário pós-guerra, além de o fim dos bloqueios israelenses, seja a entrada de alimentos, bens como água, eletricidade, a reabertura das passagens com Israel e também a abertura total da passagem com o Egito, aquela passagem da cidade de Rafah, que a gente já fala bastante sobre isso há algum tempo, e o transporte de bens e pessoas sem nenhum tipo de restrição. A gente lembra que antes da guerra, isso tudo já era controlado por Israel. Toda essa entrada e saída de produtos, de pessoas na faixa de Gaza, tinha ali o controle e a ingerência de Israel. Por fim, o Hamas pede o seguinte, que os Estados Unidos pressionem Israel por um cessar-fogo permanente e não apenas um cessar-fogo temporário de 6 semanas, além, claro, da retirada total das tropas israelenses ali do enclave palestino. Lívia. Essa parte que você destacou por último, Naits, que a gente vai ouvir agora o Zé Maria Trindade sobre isso, de se estabelecer um acordo de cessar-fogo permanente, talvez vai ser o maior entrave para que esse acordo finalmente avance. Já está difícil negociar um acordo de cessar-fogo temporário, quiçá um permanente, Zé. Pois é, olha, no livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ele fala da importância, né, e da responsabilidade de se declarar uma guerra, porque quando ela começa é muito difícil de ser paralisada ou mesmo de ser extinta, né? Daqui a pouco eles estão guerreando sem saber exatamente qual foi o motivo do início da guerra. É verdade, existe esta guerra de versão, que é a nova guerra da comunicação. Estão esquecendo de que quem começou a guerra, quem fez a primeira invasão foi o Hamas, em Israel. Estuprou, matou, sequestrou, matou jovens numa rave. E agora a guerra de versão está dando a impressão de que Israel é o algoz. Recuar agora ou paralisar um cessar-fogo permanente é sinal de derrota para Israel, que Benjamin Netanyahu não quer assumir. Daí a dificuldade de paralisar uma guerra tão grave. Veja bem, os prejuízos já estão aí. Israel está perdendo apoios importantes internacionais, inclusive de um parceiro tradicional, os Estados Unidos, né? Então, é uma encruzilhada que Israel terá que avaliar muito bem. Parar a guerra agora é voltar a dormir com o inimigo.